Hoje é dia de falar de A Bomba e cara, esse aqui não vai ser um vídeo fácil de fazer não, porque esse não é um quadrinho fácil de ler. Bom, mas vamos lá, vamos tentar. Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Review Express, nesse formato sem edição, sem firula, sem porcaria nenhuma, só dou o rec aqui e saio falando. E hoje nós vamos conversar desse gibizaço que foi lançado aqui no Brasil em 2022 pela editora Pipoca e Nanquim. O preço de capa dele é 160 pau, R$ 159,90. Já dá para achar mais barato, hoje na Amazon aqui tá por 110. Ele tem 476 páginas, é um tijolão, ó, capa dura, a lombadinha arredondada, tem um fitilho para marcar as páginas e ele é todo em papel offset, formato grandão também. É um quadrinho excelente. Eu lembro quando eu fui viajar para fora uma vez, eu tinha visto isso aqui numa FENAC e isso aqui, cara, fazendo a conversão do euro pro real ficava impossível de comprar. E eu torci muito para isso aqui vir pro Brasil. E ainda bem que os caras trouxeram, porque olha, gibizão. Bom, isso aqui é uma graphic novel feita por três caras, e aqui vocês vão perdoar o meu francês, mas é o Alcante, Bolet e Rodier, que são os ilustradores e os desenhistas, o escritor e os desenhistas, que vão tecer a história da construção da bomba atômica em forma cronológica. Então é muito gostoso, é muito fácil entender a história quando ela é contada de forma cronológica. A grande particularidade desse quadrinho é que a história é contada pelo ponto de vista da própria bomba. Então sempre que você tem esses recordatórios que o fundo é preto, é a bomba falando. Então isso vai trazer, cara, uma dinâmica totalmente diferente pro quadrinho. Porque você percebe ela falando lá desde a sua criação, puxa, quando o plutônio começou a ser estudado, o urânio, então tá chegando a hora de eu ser usada, e finalmente eu vou ser utilizada, e você vai percebendo essas características da própria bomba falando, e isso é muito assustador. Bom, vamos lá. Por meio de uma narrativa muito envolvente e com ilustrações excepcionais, a obra vai te convidar a mergulhar num dos eventos mais sombrios da nossa história como humanidade, né? Que foi o lançamento dessa bomba lá em Hiroshima e posteriormente em Nagasaki. Como eu falei, a história é contada de forma cronológica, acompanhando o desenvolvimento da bomba desde as primeiras pesquisas, quando eles começaram a estudar a fissão nuclear, até seu uso em combate. E a história é dividida em alguns capítulos, se não me engano são 5 capítulos, e ainda tem um epílogo, um prólogo e um epílogo. Então nós vamos ver a descoberta do núcleo, né, que vai te introduzir os conceitos básicos de física nuclear, depois a corrida armamentista de quem conseguia desenvolver essa bomba primeiro, os alemães, os Estados Unidos, a própria União Soviética, e aí de fato a criação da bomba, passando por um capítulo específico de Hiroshima e depois o legado desgracento que isso causou. Nós vamos ter aqui um elenco muito diversificado de personagens, alguns muito conhecidos da história, né, como o próprio Einstein, o Oppenheimer, que recentemente teve um filme, e aí os presidentes também, Roosevelt, Truman, o Eisenhower, o próprio Stalin aparece bastante, então tem bastante personagens que contribuem para uma compreensão completa da história da bomba. Não é só a parte científica, nem só a parte política, nem só a parte de guerra, não, aqui mistura tudo. É uma história muito completa sobre a criação. O diálogo entre os personagens é muito informativo e muito bem feito, muito envolvente e ajuda a transmitir as motivações e as emoções dos personagens, trazendo muita veracidade para os indivíduos envolvidos na história. Muito bom
nesse aspecto. Como eu falei, as ilustrações, cara, são lindíssimas. Ó, dá uma olhada nessas páginas aqui. Ele tem essa característica bem verossímil, e eu acho que casa demais com a proposta, porque um estilo mais cartunesco aqui ia perder bastante, né? Ia deixar de ter o peso que essa história precisa ter. Então, as ilustrações, sendo realistas como são, causam um impacto devastador na gente quando as coisas começam a caminhar na história. Ele é todo em preto e branco, e isso também contribui para esse clima mais pesado, né? É interessante que quando a gente trabalha o preto e branco, a ausência de cor faz você prestar mais atenção no traço, né? As cores, obviamente, são muito importantes, mas elas te distraem um pouco da estrutura da ilustração e tudo mais. Isso aqui vai tocar em temas muito relevantes como a ética da pesquisa científica, o poder destrutivo das armas nucleares, também as consequências da guerra e o legado que essa bomba atômica deixou para o mundo, né, causando depois uma corrida armamentística ou armamentícia? Acho que é armamentícia. Da Guerra Fria e tudo mais. Cara, isso aqui vai servir como um lembrete muito poderoso para o ser humano dos perigos da proliferação nuclear, da importância da paz mundial. Só que assim, não é uma leitura fácil, tá? Ela tem vários termos técnicos que vão exigir atenção sua, que vão te requerer um certo esforço para sua total compreensão, termos de elementos químicos, fissão nuclear e várias coisas, mas assim, nada aqui também vai impedir de você pegar seu celular e dar uma pesquisada para sacar. E se não fizer também, dá para entender na boa. Então nós vamos ver aqui uma história muito bem contada do Projeto Manhattan, que no seu início tinha uma pressão muito forte do alto escalão e o ego dos próprios cientistas meio que os cegavam a ponto de não medirem as consequências daquilo que eles estavam desenvolvendo, sabe? E a leitura ela vai se tornando cada vez mais densa conforme você avança nas páginas. Vai ficando cada vez mais pesado, paulatinamente mais difícil de digerir, porque a guerra vai tomando contornos e vai caminhando para um rumo que a gente sabe qual foi, né? Que é muito triste, de milhões de pessoas mortas. E, como eu disse, ela também aborda não só essa parte científica, mas tem muito de política aqui, né? Das 4 reeleições do Roosevelt, e aí o seu vice-presidente Truman, o Henry Truman, que depois viria a ser o presidente. Ela vai explorar muito bem as cruezas da guerra, pelas atitudes vis do ser humano. E tudo isso, cara, o mais interessante é que ele de fato não mostra a batalha, não tem nenhuma cena de tiroteio ou de gente morrendo, então é tudo nos bastidores e mesmo assim você vai sentindo o peso disso tudo. Tem uma cena aqui, cara, que é muito pesada, que um japonês havia perdido o seu filho na batalha, o Satoshi. E mesmo assim esse cara não teve nem um dia de folga. Ele foi obrigado a voltar para a fábrica de fabricação de armas. E, cara, nós não temos tempo a perder aqui, nós não temos tempo pro seu luto. Então é esse tipo de coisa bem pesada, bem humanitária que esse gibi também explora. Como, por exemplo, uma parada que eu nem sabia dos experimentos que o exército americano, os cientistas americanos faziam com plutônio em algumas pessoas. À margem da sociedade, né? Então tinha negros, tinham pessoas em estágio final de doença, então eles pegavam uma concentração de plutônio, botavam numa seringa e injetavam no cara para saber as consequências de que isso teria. Um negócio, assim, bizarro. E as guerras... E enquanto eu ficava lendo, eu fiquei pensando nisso. Será que as guerras forjam no ser humano esse lado maléfico? Ou esse lado maléfico já tá lá adormecido e a guerra só traz isso à tona? O gibi me trouxe esse questionamento. Então, quando o lançamento da bomba já era iminente, mais ou menos ali no terço final do quadrinho, os cientistas já percebiam, cara, os caras estão de fato... Ó, essa cena aqui é do teste da bomba atômica. Os caras estão de fato querendo lançar essa parada. E agora? Nós fizemos um monstro. E aí parece que
a consciência começou a bater nos caras e eles se preocuparam com as terríveis consequências que isso poderia trazer, tanto humanitária quanto política. Eles tentaram de todas as formas barrar o lançamento da bomba, mas não foi possível. E quando o ataque acontece de fato, os autores conseguem mexer com a nossa emoção, mostrando o contraste da morte com a alegria do êxito do exército americano. Cara, isso é um soco no estômago, dá um nó no estômago. Você vê pessoas sendo dilaceradas pela bomba, com a pele queimando, derretendo, e no outro quadro você tem um general americano comemorando que deu certo. Cara, é muito pesado, é muito bizarro. Olha aqui a cena da explosão com o famoso avião Enola Gay trazendo a bomba atômica e disparando em Hiroshima. É um material muito, muito poderoso que mostra como que os Estados Unidos controla a história e reafirma aquela frase que quem vence a guerra conta a história, né? E é verdade. Esse gibi é muito interessante para você sacar em que contexto a bomba foi criada, como foi tomada a decisão de detoná-la, por que isso aconteceu lá em Hiroshima e quais foram os principais atores desse drama aí. E, obviamente, quais foram os efeitos dessa explosão. Estima-se que cerca de 250 mil pessoas foram dizimadas até 5 anos depois da explosão, né, por efeito de radiação e tal, isso somando Hiroshima e Nagasaki. Cara, se você gosta de história e tem essa paixão por Segunda Guerra, por estudar coisas assim, eu já li muita coisa de Segunda Guerra, eu nunca li nada tão detalhado acerca da bomba atômica, do desenvolvimento dela, da história por trás de tudo. Cara, eu achei esse gibi fantástico, fantástico mesmo, vale muito a pena se você curte esse tipo de material. A edição do Pipoca Nanquim tá impecável, realmente muito bom, não tem nenhum errinho gramatical, nada. A parte de acabamento gráfico também muito bom, você pode ver que tem um verniz local aqui, e aqui atrás também tem uma frase muito maneira, ó, como se fosse a bomba falando: agora eu sou a morte, a destruidora de mundos. Bom, o vídeo de hoje é esse aí, a bomba. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, clica no like aí e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu percebo lá nos analytics, viu? Tem muita gente que assiste que não é inscrito, então, cara, por favor, custa nada. Clica aí no joinha, clica aí no inscreva-se e me ajuda a crescer esse canal aqui. Demorou? Um beijo no seu bumbum e até a próxima!